Boa tarde. Vamos dar início às palestras da parte da tarde para todos. E eu queria só comunicar que nós teríamos simultaneamente uma outra palestra sobre o genoma num outro local. Então vai ser feito aqui posteriormente. Assim que terminar essa palestra, a palestra do genoma também vai ser nesse local aqui. Bom, agora nós vamos falar sobre cria, recria ou engorda. Qual a melhor opção para o seu negócio? E quem vai falar sobre isso é o engenheiro agrônomo Arminio Barba Neto, que é formado pela UEM, com doutorado em Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. Ele é coordenador técnico comercial da CIA. A CIA é empresa de consultoria, serviços de inteligência em agronegócios. Então eu peço para que o Arminio inicie sua palestra. Boa tarde a todos, tudo bem? Estamos. Espero que tudo bem com cada um de vocês. Obrigado pela presença aí. Espero não ser maçante. Sei que depois do almoço sempre é um pouquinho complicado, né? A gente falar e prestar atenção. Vou graçar um pouquinho dinâmico com vocês para deixar um pouco mais interativo e não cansativo o momento da minha fala. Tá certo? Então, eu vou falar sobre esse tema: cria, recria e engorda. Qual a melhor opção do seu negócio? A ideia de falar um pouco desse tema, eu tenho conversado bastante com produtores aqui da região. A gente está trabalhando uns 4 anos aqui na região, e é uma pergunta que sempre chega em vários lugares, em várias conversas, em várias consultorias. Será que o que eu estou fazendo é o melhor negócio? Será que eu que estou produzindo bezerro, será que se eu engordasse os animais, o cara que compra o meu bezerro e ele ganha dinheiro com isso, será que se eu engordasse os animais, será que eu não ganharia mais dinheiro? Ou o cara que faz a compra dos animais, o cara que paga R$6,50 aí, até mais valores em cima do quilo do bezerro, o pessoal muitas vezes reclama do preço e tal. Será que se eu pegasse uma área e produzisse, tivesse vaca de cria e tal, produzisse meu próprio bezerro com a qualidade que eu quero, já que é difícil eu conseguir no mercado, será que não seria mais interessante para mim fazer esse tipo de sistema? Então são perguntas que sempre chegam, sempre bate uma dúvida. Eu sei que tem algumas pessoas que têm algumas regras na cabeça e tudo, né? Que a determinação de propriedades desse tipo, cria propriedades de outro jeito, para mais locadas e tal. Então, o que poderia ser esse modelo na minha propriedade? Nesse sentido que eu vou desenvolver o tema com vocês, colocando algumas coisas chaves no processo, porque não é simplesmente definir o sistema de produção, e sim eu ser eficiente nela, seja qual eu estiver conduzindo, em qual seja a área de lavoura ou área mais declivosa, eu tenho que ser muito eficiente para poder colher os frutos, independente da atividade. Ok? Então, vou falar só um pouquinho da nossa empresa, a CIA, Serviço de Inteligência e Agronegócio, uma empresa que ela tem sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A gente presta consultoria, assessoria técnica em fazendas, tem desenvolvido também algumas parcerias com empresas, desenvolvimento comercial de empresas. E a gente hoje tem um grupo de aproximadamente 50 técnicos divididos hoje, né, nos 3 estados. Cada pontinho daquele ali é o município que a gente está atuando. Então, a grande área de concentração lá está aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nós temos subido, né, nos últimos anos. E no último semestre a gente está subindo no Mato Grosso, fazendo iniciativa lá, está começando a desenvolver um trabalho na região de Rondonópolis. Só para vocês terem uma ideia da envergadura do nosso trabalho, então só no ano passado nós estivemos presentes, continuado, em mais de 4.430 propriedades. E em 2017 nós fomos mais de 700 vezes a campo visitando propriedades. Então a gente tem um know-how muito grande de realidades diferentes, de produtores diferentes, de tamanhos de propriedades diferentes, de negócios diferentes, que nos dá um certo conforto para trabalhar e desenvolver sistemas de produção. Um pouquinho ruim, tá bom? Quer trocar? Vamos lá.
Então, isso dá um hall para a gente para poder trabalhar, desenvolver sistemas diferentes propriedades. A gente trabalha principalmente em propriedades que têm uma pecuária no seu negócio. Propriedades que tem, seja pecuária de morte, pecuária de leite, ou integração lavoura-pecuária. Esse é o nosso forte. O que mais a gente tem trabalhado são propriedades com esse tipo de sistema de produção. Propriedades que trabalham só com grão, só com lavoura, não são as propriedades que a gente tem trabalhado. Tá bem? Então, esses são os nossos trabalhos, né? Consultorias, projetos, treinamentos, assessoria técnica, e a gente tem como lema a ciência do campo em tempo real. A gente tem muita proximidade com agências de pesquisa, e a gente procura cada vez mais estar próximo dos resultados, as coisas que nem foram publicadas ainda, a gente já está junto com os professores e trazendo para as propriedades. A gente pensar que, em média, entre a pesquisa ser feita e ela chegar no campo demora 19 anos, então a gente faz essa ponte para tentar o mais rápido possível aquilo que está sendo estudado já chegar no campo. A gente tem parcerias com a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o pessoal de Pato Branco, e a gente procura trazer o que tem mais de novo que sai na pesquisa para as propriedades. Mas afinal, qual que é o melhor negócio? Cria, recria ou engorda? Não sei o que vocês fazem, mas é coisa que sempre nos intriga, né? Qual que é o melhor sistema que eu posso conduzir na minha propriedade? E na pecuária as coisas são um pouquinho mais complicadas, né? Quando a gente vai para a lavoura, os sistemas são muito bem definidos, as tecnologias são muito aplicadas, e os produtores sabem que eles têm uma época de plantar, uma época de colher, os insumos para serem usados. Então é um sistema muito bem definido, muito bem organizado. E as rentabilidades também são maiores. Eu sei o quanto eu vou investir, eu tenho uma previsão de chuva, lógico que o tempo tem que ajudar, mas a colheita ela acontece e os lucros aparecem, tá ok? Os investimentos eles são de acordo com aquilo que está sendo colhido. E quando a gente vai para a pecuária, a gente, inclusive propriedades bem tecnificadas, a gente encontra essa situação. Pastos, aí é uma área floreada, um animal mais de boa qualidade, mas que tem um problema de alimentação, falta de pasto, falta de desempenho. E a gente muitas vezes, quando trata os sistemas assim, a lavoura, propriedades que tem as duas coisas, a lavoura e a pecuária, trata a lavoura muito bem, a pecuária bem também, e depois quer comparar as coisas diferentes de maneira igual. Então, como é que eu vou querer exigir que a pecuária me dê dinheiro se eu conduzo ela fora do seu potencial? E vou comparar ela com a área de lavoura? Então tem que dar fazer esse comparativo com coisas iguais, tem que tratar coisas iguais. Ou eu vou tirar a tecnologia da lavoura e aí eu comparo com a área de pecuária. Aí a gente vai ver qual sistema que é um pouco mais resiliente, né, resistente. E outra coisa interessante, né, quando a gente vai para a pecuária, tem muita coisa ainda para crescer. A gente vê áreas de soja já chegando próximo do seu patamar, do seu teto, chegando a 60 sacos por hectare, 160 por alqueire, ou o seu potencial ali está muito próximo, até 100, 100 e poucas sacas por alqueire, que a gente vai para a pecuária, boas propriedades têm mais ou menos 400 kg de peso vivo hectareano ganhos nas suas áreas. E a gente tem vários estudos, experimentos e propriedades que chegam até 1.500 kg por hectareano. Então tem um longo caminho para ser trilhado, tem muito potencial para ser explorado. E a gente precisa fazer isso, né, para poder depois comparar coisas iguais e as duas atividades serem rentáveis dentro do meu sistema. E a gente considera sistemas eficientes levando em conta sempre esses 4 tripés aí. Esses 4 pontos, né? Então a gente tem que trabalhar sempre propriedades que a gente atua. Nós temos sempre que trabalhar com um bom plano de uso do solo. A gente tem que saber exatamente como é que está organizado o sistema. Eu tenho que saber onde é que estão as áreas de lavoura, áreas de pastagem, ou áreas de determinadas espécies, quando eu adubo, quando eu não adubo, e áreas, como é que vai estar isso no verão e como é que vai estar isso no inverno. As coisas mudam muito. E os animais das lavouras, eles transitam de uma estação para outra. Então eu não posso ter muitos animais na época do ano, sendo que depois chega inverno e não tem que dar para os animais. Então isso tem que estar muito bem equalizado. Então o plano de uso do solo, ele é fundamental no processo. Eu vou pontuar esses 4 aqui para vocês, para depois a gente chegar no final e dizer assim, ok, temos esses 4 passos, e aí vamos comparar sistemas de cria, recria ou engorda, ok? Então para ter sistemas eficientes, para poder comparar sistemas produtivos, né, eu tenho que ter esses 4 pilares bem desenvolvidos.
Outra coisa é a estrutura de rebanho. Eu tenho que saber exatamente quais, por exemplo, quem trabalha com cria, quais animais estão em produção, se eu faço estação de monta ou não, quantas vacas eu tenho produzindo, quantas foram expostas em produção, quantas primíparas, quantas bovinas, eles têm que estar separados em categorias, e os animais têm que estar improdutivos na minha fazenda. Não adianta nada eu ter um monte de animal, tenho vários animais, eles estão produtivos, em 50%, 60% de lista. Então eu tenho que ter as categorias muito bem definidas. Outra coisa é manejar bem os pastos. Isso resume em eficiência. Manejar bem é fundamental nas propriedades. Principalmente para quem quer investir, fazer doação, organizar a área, manejar bem os pastos é o primeiro passo. Porque o meu investimento é igual. E é o mesmo se eu manejar bem o pasto. Se eu gasto lá R$2.000 para o quê? Uma doação de pastagem no verão, se eu colher bem ela, eu tenho resultados próximos a 1 kg por dia, 800 gramas. E se eu colher mal ela, com o mesmo investimento, eu tenho 200, 300 gramas dia. Então isso é uma grande diferença. Por isso, manejar os pastos resume em eficiência. E outra coisa é ter gestão dos números, a gestão econômica e saber o quanto eu estou ganhando. Tem que conhecer bem os números. Tá ok? Para a gente poder comparar sistemas de produção, eu tenho que seguir isso muito à risca. É o mesmo raciocínio com a lavoura. Como é que eu vou comparar coisas diferentes de maneira igual? Então, eu ter sistemas bem conduzidos e poder comparar eles, eu preciso ter esses pilares aí bem desenvolvidos. Quando eu falo de organização do plano do solo, a gente saber o uso do espaço temporal do solo, a gente tem que olhar a nossa propriedade aí com esse olhar de drone, olhar a propriedade de cima. Como é que está o mapa da propriedade? Como é que ele está disposto no verão e como é que ele está disposto no inverno? Onde é que estão os animais? Quantos animais eu tenho hoje na propriedade? Como é que vai ser feita a transição entre estações? Eu tenho que saber, o que chama muito é o farm design da minha área. Como é que ela está sendo desenvolvida, como é que ela está sendo ajustada ao longo das estações. Onde é que estão as áreas, por exemplo, de pastagem perene, onde é que eu tenho soja, se eu tenho áreas irrigadas. Façam essa reflexão na propriedade de vocês ao longo do tempo. Como é que a minha propriedade está estruturada? Ela está preparada para ter aqueles animais que eu tenho hoje? Agora no inverno e no verão? Ou eu estou conseguindo otimizar o uso das áreas? A gente vê muito assim, falta de otimização, falta de planejamento certo, às vezes sobra muita comida numa época e falta em outra. Então a gente tem que equalizar bem o verão e o inverno e ir de acordo com as categorias também. Então a gente trabalha sempre nas propriedades, a gente atende organizando os meses do ano e mesmo que eu tenha lavouras, por exemplo, aqui no caso sojas mais precoces, sojas mais tardias, eu tenho que organizar ela, milho, por exemplo, se eu tenho silagem ou não, eu tenho que organizar toda a base produtiva, seja a lavoura e a produção pecuária, para que não tenha nenhum vazio forrageiro. Essas áreas em branco aqui, essas áreas em branco, aquelas áreas que não estão preenchidas, são as épocas de transição entre um talhão e outro, mas eu sempre tenho pasto verde em todos os períodos do ano. Então a gente trabalha muito adiantando áreas, por exemplo, áreas de safrinha, na saída da lavoura, e as pastagens de inverno também, às vezes antecipando um pouco, colocando ciclos mais longos, para que eu tenha sempre pasto verde o ano inteiro, e atendendo as categorias que estão dentro da minha propriedade. E isso não pode ser simplesmente a um curto prazo, tem que ser a mais longo prazo. Eu trabalho com animais, por exemplo, cria, eu tenho animais que ficam 4, 5 anos, 6 anos, 10 anos na minha propriedade. Então eu tenho que ter isso muito bem organizado. Eu não posso ter o meu sistema hoje, se eu trabalho, por exemplo, com cria, eu resolver engordar os animais, eu vou ter outra categoria da minha fazenda. Se eu tenho outra categoria, eu começo a apertar os outros animais que já estão ali. Então vai faltar comida, eu tenho que vender vaca. O contrário também é verdadeiro. Se eu trabalho só com recriterminação, eu trabalho só com ciclo completo e começo a vender os animais de bezerro, eu começo a faltar vaca, eu poderia colocar mais vacas na minha área. Então é por isso que é importante ter todo esse planejamento dos talhões ao longo de vários anos. Eu sei que isso é difícil, principalmente quem trabalha com lavoura, o pessoal fala, mas se a soja subir, se a soja baixar, quem trabalha com sistemas assim tem uma estabilidade de renda muito maior. A gente não vira, a gente pode especular um pouco no mercado, mas a gente consegue ter uma estabilidade de receita maior na propriedade se eu trabalho com um sistema muito bem organizado. Eu não fico pulando de galho em galho, ok? Só para mostrar para vocês um exemplo de propriedades que a gente tem acompanhado, que faz bem esse plano de rotação no verão e no inverno. Isso aqui é uma fazenda de mais ou menos 2 hectares que a gente acompanha no Rio Grande do Sul, na Ilha do Areano. Então a fazenda está disposta assim, ela tem 3 pivôs e cultiva arroz ali no caso,
mas a gente sabe exatamente como é que entra as áreas de arroz, soja, tem área de campo, como é que ela está no verão. Isso vai se organizando ao longo do inverno, né? Áreas que entram áreas de azevém, áreas de aveia, áreas que vão se modificando, isso muito bem planejado, né, ao longo do tempo. Por exemplo, volta de novo o verão, depois entra no inverno, a gente vai fazendo uma rotação de culturas para que o sistema seja bem estável. Ok? Então isso a gente faz sempre nas propriedades, como é que está planejado e equacionado com o rebanho. Para que depois a gente consiga ter essa estabilidade aqui de custos de produção e receita. Consigo projetar isso ao longo do tempo. Tá certo? Outra coisa que a gente faz muito, como eu falei, é aproveitar as oportunidades. Aqui a gente está numa região, a região do subtrópico brasileiro, talvez uma das mais privilegiadas do mundo. Eu consigo ter pastagens de verão, perenes de verão crescendo muito bem, eu tenho pastagens anuais de verão também crescendo muito bem, eu tenho pastagens de inverno, tenho um leque de opções. Se eu quiser colocar milheto, sudão, mombasa, se eu quiser colocar várias pastagens, arranjando bem, isso é possível. É possível. Então a gente tem que aproveitar bem essas oportunidades. Observar aqui, essa aqui é uma área que a gente atende mamborê. Então, no mesmo período, 19 de abril, subindo vários, fazendo forrageiro de outono, tem uma aveia preta e tem uma outra área que tem os animais com milho sobressemeado. Então, pouco tempo depois, essa aveia estava pronta em pastejo, no início de maio, e os animais foram para essa área. Essa mesma propriedade aqui, nessa época, em maio, os animais estavam pastejando 3 áreas diferentes. Estavam no milheto, estavam na aveia e estavam na estrela africana lá. Então, planejamento bem organizado para que não falte comida em determinada época do ano. Então, nessa mesma área de milheto depois, essa mesma área de milheto depois, a gente tinha o azevém de semeadura natural, a área do milheto foi se encerrando, o ciclo, o azevém já se estabeleceu e foi completando a área. Então, as áreas não ficaram ociosas, a gente conseguiu otimizar o uso das áreas, compondo com espécies diferentes. Isso aqui é na fazenda do seu Gelson, o Gelson está aqui até. Isso aqui é fazenda agroeste, isso aqui é braquiária, em área mais dobrada, só semeada com azevém. A área estava assim e depois passou a ser assim. Isso aqui é o Grinho lá, o gerente da propriedade, né? E a gente fez esse ano, então a gente pode ajustar mesmo áreas com problemas de mecanização e tudo, se adaptar ao processo e usar, por exemplo, um azevém para suprir a demanda forrageira do inverno. Então a gente tem que otimizar e saber usar as áreas, né? E depois a gente passa para o outro pilar, que é a estrutura de rebanho. Saber exatamente o que eu estou fazendo na minha propriedade e quais os produtos eu tenho nela. Propriedade, isso é fundamental assim, para que a gente possa ter lucros e que a propriedade seja bem organizada. Então, se eu trabalho com cria, eu trabalho com bezerros, tem bezerros e bezerras, tenho as vacas aqui e o meu produto de comercialização são esses dois, mais as vacas de descarte, vacas gordas. Se eu trabalho com um sistema de recria, sistema de cria e recria, eu tenho os bezerros, tenho os novilhos recriados, por exemplo, tenho as novilhas que vêm para reposição e também comercializo vaca gorda. E se eu trabalho com um sistema de recria, terminação ou a engorda, eu tenho um sistema muito mais complexo na mão, muito mais difícil de ser conduzido. Eu tenho diferentes produtos, eu tenho vaca gorda, eu tenho os animais que vão para o abate, e posso vender os novilhos, vacas gordas, e dependendo do sistema, vendendo até novilhos excedentes, algo desse sentido. Mas são sistemas que são bem complexos, assim, são mais complexos. A gente vai desde sistema um pouco mais que trabalha com recria e terminação, sistemas mais simples ou sistemas mais complexos, mais difíceis de serem trabalhados, sistemas completos. Então é importante ter isso bem ajustado, bem organizado na propriedade. E eu tenho, por exemplo, o sistema de ciclo completo, eu tenho que ter o meu rebanho sempre produtivo, é o que eu estava falando para vocês. Isso aqui é produção de peso vivo e taxa de natalidade. Se eu tenho taxa de natalidade baixa e animais que são tardios da minha fazenda, animais são batidos, por exemplo, há 4 anos, que acontecia muito antigamente, eu tenho uma produção baixíssima, eu estou com o meu sistema muito saturado dos animais. E se eu tenho animais mais produtivos, ali chegando perto dos 80% e abata entre os 24 e os 8 meses, o meu sistema ele melhora muito a eficiência de produção de carne. Eu tenho mais animais produtivos, as minhas vacas que estão lá dentro, elas estão produzindo, e os meus animais que estão nascendo lá, eles saem rápido do sistema. Então, organizando bem a alimentação e a estrutura de categorias, isso dá uma folga grande para a propriedade e faz ela ser muito mais eficiente. E o que a gente quer de um sistema bem estabilizado e bem produtivo? Uma vaca que produza um bom bezerro por ano. Isso é o que a gente quer. Não adianta a gente pensar que vai ter 100% de natalidade, que isso não acontece, infelizmente.
tendo índice assim, próximo dos 80%, 85% já são bons índices. Até porque as vacas de descarte, elas são uma importante fonte de receita na propriedade. Ok? Então, bons bezerros por ano, que sejam bezerros de boa produção, de boa qualidade, para quando chega, por exemplo, quem trabalha com bezerro que vende o seu produto, tem a fidelidade do seu cliente, ou que chega numa pista de leilão, para que entra esses lotes bem conformados, né, com boa genética. Isso aí é pessoal, com certeza. A gente viu aqui, leilões essa semana, o dia que entra animal de melhor qualidade, os preços são muito maiores. Isso é regra, né? E para quem trabalha com cria ou com ciclo completo, a gente tem que organizar a estação de monta. Isso aí eu jogo com vocês, já analisamos vários sistemas, acompanhamos várias propriedades, tem vários estudos que mostram isso. Quem trabalha com vaca na propriedade, tem que ter uma estação de monta bem definida. E o que a gente tem andado e olhado aqui na região, os melhores bezerros são os bezerros que nascem próximo da época de crescimento dos pastos. É bezerro que nasce de setembro para frente. Sei que muita gente pensa, não, os melhores bezerros são nascidos em junho e julho, mas são bezerros que as vacas sentem mais, geralmente essas vacas perdem muita condição corporal, elas demoram para emprenhar depois, então bezerros que nascem perto, onde começa a chover, a condição das braquiárias, por exemplo, os pânicos, as estrelas, elas já estão acontecendo, já está na estação quente, esses são os melhores bezerros. É um sistema muito mais eficiente. A gente consegue trabalhar com a estação de monta mais curta, padronizando lotes, para depois ter tanto na desmama, para quem vai vender e vai engordar esses animais, lotes mais parelhos, mais produtivos. Tem que trabalhar com a estação de monta. E outra coisa é, para quem tem áreas com pastagem de inverno, a gente pode fazer isso, tem trabalhado muito, assim, tem um bom recurso forrageiro no inverno, que entra uma aveia, que entra a gente pode até antecipar um pouquinho a estação de monta e fazer com que as vacas comecem a parir entre julho, agosto e setembro. Ok? Que é uma época de grande produção de pasto. E as vacas parindo, né, nessa época, pasto de boa qualidade, com certeza não tem perigo de vaca decair, de imprimir para não repetir cria, né? Então são sistemas que têm que trabalhar muito bem organizados. E outra coisa é dar os pastos certos para as categorias certas. Tem que entender de exigência dos animais. Isso aí é fundamental. Tem que saber que cada animal, para qual pasto a gente pode usar. É muito comum a gente ver na região, por exemplo, vacas que estão iniciando a aparição. Vacas que estão iniciando a aparição, acessando a aveia, por exemplo, só que vacas que vão parir lá em novembro, dezembro, também acessando a própria aveia. Quando eu tenho um recurso limitado, não tenho área total para todos os animais. Então, qual que é a melhor coisa a fazer? Aparto as vacas que estão longe de parir, que têm uma exigência baixa, estão solteiras, e eu coloco para acessar só as aveias as vacas paridas, ou as novilhas que acabaram de parir, né, que eram primíparas, esses animais que acessam a qualidade. Vaca adulta, multípara, solteira é baixa exigência, a não ser que ela estiver magra. Mas vacas com baixa exigência, eu posso dar as braquiárias, as vigiadas, não sabem bem nada, que seriam super bem. Outra coisa que a gente vê muito na região são animais, quem trabalha, por exemplo, com recria, né? Animais que são comprados durante o inverno e entram nas pastagens de braquiária na época que tem pouca oferta de pasto. Os animais são desmamados, passam o primeiro inverno em áreas muito ruins e afundam. E aí o sistema passa a ser ineficiente, a não ter os animais bem recriados, que é uma fase que tem um desenvolvimento muito acelerado e eles não têm alimentação, acabam decaindo muito. E a gente faz o quê? Conserta isso muito no confinamento. Coloca animais mais jovens no confinamento até chegar ao abate, são animais que ficam muito mais caros, de perde eficiência na cria. Então, tem que dar os passos certos, entender as exigências e saber qual comida cada categoria pode acessar. Isso muda ao longo do tempo também. Vacas paridas têm uma exigência, vacas não paridas têm outra, animais mais adultos têm uma exigência, animais mais jovens outras, então a gente tem que saber, quem está trabalhando com diferentes pastagens, qual categoria acessar qual pasto. Então, só para ilustrar para vocês, então, braquiárias rapadas, ou braquiárias 10 centímetros, atendem baixa e média exigência. Já, por exemplo, a braquiária adubada, por exemplo, que tem as EVEM, atendem alto teor de exigência. Então, o mesmo pasto pode atender diferentes categorias simplesmente pelo manejo ou época do ano. Tá certo? E quando a gente vai para a recria e terminação, o que a gente quer? A gente quer bons ganhos de peso. O animal tem que estar na propriedade, quem trabalha com recria e terminação, tem que baixar a cabeça e montar uma estrutura de pasto que faça ele desempenhar bem. Manejar bem os pastos para que eu tenha um bom ganho de peso. E pensar como meta ter um ganho médio diário de 1 kg por dia a pasto.
seria difícil, não é simples, mas em bons pastos de aveia e até mesmo bons pastos de verão é possível. A gente tem trabalhado muito com esse manejo, que é o pastoreio contínuo, é um manejo de pastos, né, que foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele privilegia muito o animal, ele foi todo pensado no animal. Então, quando o animal baixar a cabeça, ele encontrar a melhor estrutura, ele tem metas de manejo, de altura, o animal baixar a cabeça, ele vai encontrar essa melhor estrutura para poder se alimentar. Ele vai encontrar ponta de folha e os animais só comem a parte mais de cima, né, da planta, saem dos pastos, sobra muita folha ainda e logo os pastos vão de novo, os animais retornam lá. Então, um manejo bem dinâmico. Eu tenho um videozinho aqui para mostrar para vocês que a gente fez com o pessoal da URGS, consegue trocar aí para nós, só para mostrar para vocês o quão importante é manejar bem os pastos, tá? Os animais que têm um bom manejo dos pastos, eles conseguem desempenhar muito mais, atender as exigências deles, e a gente consegue baratear muita produção. Tá certo? Tá, ótimo. Isso, agora sim. Vou mostrar um videozinho para vocês sobre o pastoreio rotativo. Videozinho de 5 minutos, tá? Mas Um pilar importante do pastoreio rotativo como conceito de manejo, ele também dá um entendimento de que grande parte das limitações da produção animal em pastagens, ela está no fator tempo. Os animais não têm tempo suficiente para colher o pasto nos piquetes. O pastoreio rotativo é um facilitador para os animais colherem o máximo de nutriente pelo mínimo de tempo em pastejo. Esse é um grande diferencial da proposta, do conceito, e faz com que então a probabilidade que os animais tenham dietas de alta qualidade, né, e atinjam seus requerimentos nutricionais, acaba sendo muito maior no rotativo, porque ele também tem esse preceito de que os animais têm que comer mais na menor unidade de tempo possível. O que é diferente do rotativo é que ele parte do animal, porque a gente acredita primeiramente que é o animal é que realmente é o produto, é o que paga a conta da pastagem, é o produto animal. Como se a gente pudesse perguntar para o animal, o que você prefere? E a gente então cria estruturas de pasto de forma tal que os animais prefiram aquele tipo de estrutura e consequentemente tenha altos níveis de ingestão, altos níveis de consumo de nutrientes, isso vai dar mais ganho de peso, vai dar mais produção de leite, assim por diante. Utilizamos ferramentas de pecuária de precisão para monitorar o processo de pastejo em pequena escala, como o AIRE, que é um registrador de movimentos mandibulares, que posteriormente podemos utilizar em um programa e distinguir movimentos de bocado e não bocado. A bioacústica, que também é utilizada para gravar o som e distinguir comportamento digestivo dos animais. E, ultimamente, estamos trabalhando com o iPhone, uma nova ferramenta que tem sensores de aceleração, gravidade. Podemos também detectar o comportamento digestivo dos animais e estamos tentando aprimorar essa técnica para distinguir tipos de bocado. Para medir a altura em situações de experimentos, a gente usa essa régua graduada. Ela é equipada com uma lingueta, então para medir a altura a gente coloca ela, posiciona ali também, e a altura é considerada no momento que a lingueta toca a lâmina foliar. O bocado dos pasteiros, os animais fazem 20 mil, 25 mil, 30 mil bocados durante o dia de pastejo. Então imagine se cada um deles for alocado numa estrutura ideal, no final do dia os animais vão ter pastejado, enchendo a barriga, comendo o máximo de pasto, no pouco tempo de pastejo, que às vezes eles são limitados em 8, 10 horas, no máximo 11, 12 horas de pastejo. Então esse é o princípio, que cada vez, durante essas horas de pastejo, o animal baixar a cabeça para colher o seu alimento, que ele encontre a estrutura ideal. Para nós que temos a missão de levar a tecnologia ao campo, diretamente ao produtor rural, o pastoreio rotativo representa uma forma de manejar pastagem
pastagens em alto padrão, onde se permite que o animal expresse a sua preferência pelo alimento que quer colher, que ele possa expressar o seu potencial genético de converter esse pasto nos produtos finais, carne ou leite, de alta qualidade, e se permite ao mesmo tempo que os pastos também expressem o seu potencial a partir do momento que são manejados em faixas ótimas de manejo que permitem rebrotas rápidas e altas produções de forragem por unidade de área, o que também se reflete em maiores taxas de rotação e maiores produções de produto animal por unidade de área. Uma pergunta que sempre chega para a gente é: qual é o número de piquetes e o tamanho deles para poder executar o pastoreio rotativo? A resposta ela é muito simples. O número de piquetes ele tem que ser confortável para que o produtor consiga cumprir as metas de manejo. É muito importante que o conceito do pastoreio rotativo ele pode ser aplicado tanto em pastoreio contínuo quanto em rotativo, rotacionado, tanto em áreas pequenas quanto áreas grandes, áreas com mais subdivisões ou menos subdivisões. O importante é que o manejador de pasto ele consiga cumprir as metas de manejo, nunca excedendo para cima da altura desejada nem para baixo. Em áreas maiores, com grandes piquetes, que se ajuste a rotação para cumprir o manejo, em áreas menores, a gente pode até limitar o tempo de acesso aos animais, mas que a meta seja cumprida. Importante para concluir que tanto o técnico quanto o produtor perceba que o pastoreio rotativo ele tem muito embasamento científico de vários anos, tem vários estudos publicados, difundidos, ele pode ter bastante segurança na toda a parte técnica e também já em várias experiências de campo que estão sendo aplicadas. A equipe técnica da CIA está preparada para desenvolver projetos de pastoreio rotativo diretamente na sua propriedade rural. Esse trabalho envolve entender os objetivos do sistema de produção, entender a estrutura de rebanho e as metas produtivas por cada categoria animal, definir os tipos de pastagem em cada época do ano, escolher as áreas, dimensionar as áreas, definir adubações, implementar os pastos, para aí sim a gente chegar na fase do monitoramento do pastoreio para que se cumpram essas metas dentro do sistema. É importante a gente pensar o pastoreio rotativo não como um pacote tecnológico para ser usado de forma avulsa nas propriedades, e sim que a gente entenda o contexto de cada propriedade, desenvolva um projeto customizado e encaixe isso nos objetivos do negócio agropecuário como um todo. Bem, pessoal, começou para, lógico, às vezes eu poderia falar, mas o vídeo resume bem mais do que eu vou ficar explicando para vocês, né? Então, o rotativo é baseado no animal. Isso é diferente dos outros manejos, que foram muito pensados em plantas. Então, aquilo ali são experimentos científicos, né, de como saíram os dados de altura que eles estão aqui, para as principais espécies. Então, eles têm diferentes alturas para cada, uma altura de entrada e de saída. E principalmente, vocês podem ver que é bem estreito uma altura da entrada e da saída. Então sobra ainda muita folha. Em média, os animais passam pelas áreas, por exemplo, a pastagem tropical, que é o sorgo, que eu uso bastante como exemplo, ele entra a 50 e sai a 30. Então são 20 centímetros que o pasto tem que crescer ali. O sorgo pode crescer até 5 centímetros por dia. Então se eu pego 30 centímetros que o pasto tem que crescer, a 20 centímetros. São 20 centímetros de diferença entre um e outro. Se ele cresce 5 centímetros por dia, em 4 dias eu tenho que voltar na mesma área. Então o sistema bem pequeno de pastejo. Isso que muda bastante do rotativo. Você esperar 20 dias, 30 dias. É algo que pode acontecer porque o pasto sobra a folha e o animal leva ainda melhor. Tá bem? Então, manejando bem os pastos, quem trabalha muito com recria e terminação, o grande gatilho está nessa fase, que é a recria. A recria ela tem que ser muito bem feita. Você consegue colocar vários animais por área, os animais têm um bom ganho de peso, um desempenho, e a recria sendo bem feita a pasta, mesmo com animais mais pesados, e com isso ele fica menos tempo no confinamento. O confinamento é um espetacular, excelente estratégia, só que ele também é caro, e a gente coloca os animais muitas vezes muito jovens no confinamento, e isso acaba ficando mais oneroso todo o processo e sobra menos recria. Então uma recria bem feita,
a gente ganha o jogo, a gente costuma brincar que o jogo dele é ganhar aqui mesmo que eu pague 6,30, 6,50 na rua do boi, colocando boas pastagens, eu consigo maximizar o uso das áreas, maximizar o meio de peso, os animais entrarem mais pesados, isso ao longo do ciclo, né, de maio a março, e até um ano e pouco os animais saindo 600 kg. Ok? Então manejar bem o espaço para quem quer comparar atividades, para quem quer crescer no ramo, manejar é fundamental. Ok, então eu coloquei para vocês um pouco daquilo que a gente tem trabalhado, para poder comparar os sistemas, né? Eu tenho que ter um bom planejamento das áreas, eu tenho que trabalhar bem as categorias, eu tenho que manejar bem os pastos e eu tenho que olhar para os números. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Então eu falei bastante sobre o processo de produção, a parte técnica, e olhando os números, qual que é o melhor negócio, ok? E eu sinto informar para vocês, mas todos os sistemas eles são um bom negócio. Todos os sistemas bem trabalhados, eles têm capacidade de gerar lucro, têm capacidade de gerar renda e ser rentáveis e atender todas as demandas que a gente espera. Só que a gente tem que entender a limitação dos processos dentro de cada propriedade. Ok? Deve estar pensando, mas Marminho, eu trouxe aqui para dizer que tudo funciona, tudo roda. Isso é difícil, né? Principalmente quando a gente vai para realidades diferentes. Uma coisa é falar que a recria e terminação funciona bem em sistemas assim, planos, com boa produção de pasto, áreas que eu consigo adubar, que eu consigo entrar nelas. Então a gente vê muito na região áreas assim e também vê muito na região áreas desse tipo. Como é que o meu sistema se comporta? Como é que seria o sistema de recria e terminação, o sistema de cria? Como é que é isso em realidades assim que a gente tem na região? E que muitos de vocês têm áreas e propriedades desse jeito aí. Então, como é que isso funciona? O sistema de cria, recria, terminação e propriedades com essas duas realidades, né? Com essas duas características. E eu não tenho dúvida, por isso que as perguntas chegam, né? Um sistema assim, o que seria o melhor? Matheus, a gente conversa bastante, isso aqui é lá no Matheus, né? A propriedade aqui em Nova Laranjeiras, então a gente se pergunta, a gente sempre troca ideias, né? O que é o melhor sistema desse tipo de ambiente? E quem tem recria e terminação, qual é o melhor sistema que tem integração com a pecuária, né? Qual é o melhor sistema? Então, a gente tem uma série de planilhas e uma certa experiência, e eu resolvi trazer alguns dados simulados para vocês de propriedades que a gente tem trabalhado, né? Eu fiz todo com índices produtivos, tudo para duas realidades diferentes de propriedades, para mostrar para vocês esses números comparando 3 sistemas de produção. Então, propriedades com características de LP, peguei propriedades de 500 hectares, que são 200 alqueires, que é mais ou menos uma média que a gente tem encontrado muito na região, né? Propriedades de 200 alqueires, então são 500 hectares, me perdoe falar em hectares, porque acho que fica um pouco mais prático para mim, mas eu vou converter em alqueires, ok? Então, propriedades de 500 hectares, sendo elas 420 hectares de área agricultável, então área que entra o maquinário, pode plantar soja, por exemplo, e 80 hectares, que dá mais ou menos aí uns 16 alqueires, são 20 alqueires, se não me engano, 40, isso aí. E propriedades aqui são mais ou menos 420 hectares, 95% das áreas de pastagem PE, e 80 hectares, uns 30 alqueires, perdão. Então, os 30 alqueires de área que eu consigo usar ela para a área agricultável. Isso é bem comum na região, de encontrar mais ou menos isso. Perde os 30 alqueires em propriedade de 200 alqueires que é agricultável, o resto morro, muita braquiária. E aqui o contrário também, áreas bem planas, que eu posso entrar com maquinário, algumas áreas aí que eu consigo até atuar, mas ficam perto desses 30 alqueires aí de pastagem, ok? E eu fiz umas simulações de 3 diferentes sistemas, cria, ciclo completo e recria e engorda. As possibilidades, elas são gigantescas, tá? A gente tem muitos fatores, vários sistemas de produções, mas os principais que a gente encontra na região aqui são propriedades com essas características. O que anda melhor? Em sistemas de integração agropecuária, cria, ciclo completo ou uma recria e engorda? O que vocês acham? Em propriedades mais declivosas, como eu chamei ali, quais sistemas andam melhor? E a gente usa a sequência de planilhas, eu coloquei tudo propriedades, essas 200 alqueires, né, 500 hectares, como é que eles rodariam na sua excelência. Um bom manejo dos pastos, com as categorias bem definidas, abatendo os animais no período certo, então para ter um bom parâmetro de comparação nas duas propriedades, tá, ok? As propriedades rodando na sua excelência, tá certo? Os 3 sistemas de produção. Só para vocês entenderem como é que fica o arranjo, o plano do uso do solo ao longo do tempo, tá? No verão, essas propriedades aí que eu falei para vocês, que elas têm 420 hectares de lavoura,
As propriedades que trabalham com cria, que é o exemplo 1, ela trabalha ali com 80 hectares, né, de pastagem perene, que é a pastagem, por exemplo, marihuana, uma braquiária, por exemplo, 80 hectares. Ela anda com 280 hectares de soja e 1/3 da área, 2/3 da área com soja, 1/3 com rotação de culturas. Tá certo? Então, o sistema que eu tenho cria, como eu tenho um sistema com os animais com vacas adultas, ele não precisa de muita pastagem de tanta qualidade, ok? Então eu coloquei o milho, tá? O milho como cultura de grãos mesmo para entrar no esquema de rotação de culturas. Então 1/3 da área entra com milho e os outros 2/3 com soja, tá certo? Eu pego um sistema que eu trabalho com ciclo completo, em vez de usar um milho, eu coloquei o milheto. Como eu tenho que atender várias categorias, eu tenho bezerros mamados, eu tenho animais novilhas de reposição, então ele colocou, em vez do milho, que são sistemas até mais estáveis, coloquei o milheto como rotação de culturas, tá? E 40 hectares aqui de milho para silagem, já que eu tenho o sistema de terminação e confinamento, tá certo? Esse é o sistema simulado. E quando eu trabalho com recria e terminação, eu tenho o mesmo esquema aqui do sistema 2, aqui recria e terminação, só como eu tenho mais animais, eu preciso de mais áreas de silagem e coloquei 60 hectares de silagem para produção, tá certo? E os sistemas 2 e 3 eu coloquei ainda uma pastagem na safrinha com mais ou menos 140 hectares, né, que é uma outra área, para ainda dar mais um de alimentação dos animais na época de safrinha, já que a região aqui permite muito isso. Uma ferramenta bem interessante usar um cabine sudão, por exemplo, nessas áreas. E no inverno, como é que fica isso? Todos eles nas áreas de lavoura com aveias e bem, os 420 hectares, e essas áreas aqui com pastagem perene, sem nenhuma entrada de outra espécie. Ok? Entendido como é que ficou o arranjo do solo dos sistemas 1, 2 e 3? Vamos para o próximo. Então, como é que esses sistemas voltaram ali? Qual é a capacidade de ventres, a taxa de natalidade e o período de vitória desses 3 sistemas? Então, esse sistema que rodou com o ciclo completo, na verdade, dos 200 alqueires, ela rodou mais ou menos, esse modelo de sistema, na sua excelência, com 320 ventres, trabalhando só com cria, tá certo? O sistema que trabalha com o ciclo completo mais o confinamento, eu já passei para 680 ventres, uma taxa de natalidade de 80% e com entorno aos 2 anos das novilhas. E no sistema 3, que é um sistema que eu só tenho recria e terminação, eu trabalhei com 1.600 machos nessa propriedade de 500 hectares, 200 alqueires. Tá ok? Isso entrando soja junto aí como receita. Então você tem como muda muito a composição de rebanho, muda a quantidade de animais. E só para também, como comparação, eu peguei essas duas propriedades aqui com um confinamento de 75 dias, abatendo os animais até os 18 meses de idade. Tá certo? Então, na realidade, a integração lavoura-pecuária, olhando os números, todas as simulações, cada sistema cria-se completa redeterminação. A gente olha a receita anual de cada sistema, então, de 2 milhões, 43 mil, 2 milhões, é o faturamento bruto anual. Isso aqui é falando só de margem operacional, tá? Eu não coloquei custo fixo aqui, porque cada propriedade muda. Mas a gente pode observar que existem receitas diferentes. Por exemplo, o sistema de cria nessa propriedade, mesmo entrando soja, eu tenho um teto de mais ou menos próximo de 390 mil ano, o ciclo completo 532 mil e uma recria e terminação perto de 784 mil. Então, para propriedades assim, que tem uma realidade mais de lavoura, os números mostram que o sistema com recria e terminação são mais interessantes, olhando para o lucro da propriedade. Tá ok? Mas todas elas são passíveis de gerar boas receitas. Olha só, a mesma cria, quase 400 mil reais ano. São bons sistemas também. A gente tem que entender o que cada propriedade pode, ou cada categoria, ou cada produção animal pode entregar. E as áreas agrícolas? Como é que ficou a organização do sistema? A gente fazendo essa mesma comparação. Nas áreas de verão, então 420 hectares são todas elas conduzidas como braquiárias, então todos os 3 sistemas, tanto a cria quanto o ciclo completo, quanto a recria e terminação, tá ok? Nesses ambientes, as áreas mais dobradas. E eu tenho os 80 hectares, ali mais ou menos 30 alqueires, com milheto no verão e no inverno essas áreas com aveias e bem, ok? E o restante toda ela com braquiária. Lógico, nesses sistemas aqui 2 e 3, eu tenho outras categorias com maior exigência, então tenho uma suplementação desses animais aqui de mais ou menos 120 dias, principalmente para as categorias de recria, né?
e a terminação deles mais ou menos 90 dias de suplementação energética no final do período, tá ok? Então, para vocês terem uma ideia dos mesmos números, né, do que o sistema é capaz de rodar, lógico, tem muito mais área de braqueado, então eu consigo acomodar muito mais ventos no sistema de cria, então chego até 500 ventos, né, 500 placas expostas da reprodução, mais pós-reprodução, com uma taxa de vitória uma taxa de natalidade de 80% de vitória aos 2 anos. E os dois outros sistemas, como eu tenho um sistema muito mais categorias, um sistema de ciclo completo, eu baixo para 415 ventos, porque eu não consigo acomodar todos os mesmos animais, né? Então o vitória também aos 2 anos, mas sistema bem eficiente, reparem que tem uma diferença aqui. E aonde no sistema de redeterminação que tinha soja, outro sistema de integração lavoura-pecuária, eu consigo engordar até 1.600 animais, aqui uma capacidade de suporte perto dos 900 animais ano, nessa propriedade aí de 200 alqueires. E se a gente olhar os dois sistemas, eu não coloquei confinamento nesse sistema, porque, lógico, existem propriedades que trabalham com confinamento, só que o grande desafio de propriedades com essa característica é a recria. Então, se eu coloco confinamento nesse tipo de propriedade, eu tenho mais custos, eu tendo a tentar consertar as coisas dentro do confinamento e o meu custo acaba sendo ainda muito mais alto. Então, olhando nesse prisma, que eu tenho dificuldade maquinária, tenho dificuldade de locomoção, eu tenho limitação diária, sistemas que trabalham talvez sem confinamento tendem, que é uma regra, tendem a entregar mais do que os sistemas confinados. Lógico, o confinamento é uma excelente estratégia para quando eu não tenho, por exemplo, onde colocar os animais, posso usar como uma boa estratégia de confinamento. Só que acaba trancando muitas vezes as áreas no verão ali que eu poderia estar pastejando quando áreas de branco para domínio. E muitas vezes a safrinha eu acabo gastando ainda mais com suplementação. Então, por isso, nesse tipo de sistema aqui, a gente está batendo os animais aos 24 meses e com 90 dias de suplementação. Tá bem? Então, em relação aos números, a cria, ciclo completo e determinação, eu tenho diferentes ganhos e a cria nesse tipo de sistema, ela entrega mais do que um sistema de redeterminação. Eu tenho mais eficiência, eu trabalho mais com animais adultos, animais que suportam mais passar, por exemplo, o inverno, uma braquiária seca, do que sistemas com redeterminação, que eu tenho que gastar mais para suplementar eles em épocas que não são favoráveis para o crescimento do pasto. E só aqueles 30 alqueires não me suprem toda a capacidade de atender as categorias em crescimento. Ok? Então, quando a gente olha para os números, né, também nos gráficos, em relação à taxa de retorno, né, de cada sistema, então margem operacional das áreas de ILP e das áreas declinosas, olhando os dois sistemas lado a lado em cada sistema de produção, se observem as diferenças de cada sistema de produção. Então é importante a gente entender, não adianta muitas vezes comparar produtores que estão numa realidade diferente da nossa. Isso é muito importante, comparar coisas iguais, tá certo? Isso é extremamente importante. Então, em relação a isso aqui, a margem operacional, o quanto que retorna para cada real investido em cada sistema, então o sistema aqui da redeterminação em áreas mais declivosas são sistemas bem menos eficientes. Tá? E quando a gente olha em relação a reais por hectare ano, os sistemas de integração lavoura-pecuária e áreas declivosas, essas são as comparações entre os 500 hectares, né, em áreas de integração lavoura-pecuária com os diferentes sistemas de produção. Então, a redeterminação em áreas de integração lavoura-pecuária sustentados, se completa um pouco menos e a cria menos. E quando a gente vai para as declinosas, praticamente se inverte. Só uma questão que eu queria voltar aqui, o ciclo completo, ele tende a ter, nesse sistema aqui, a cada real investido, ele retorna mais, um sistema mais estável, um sistema de integração lavoura-pecuária, só fatura um pouco menos. E cada arranjo ele é possível. Tem vários arranjos, tem gente que, por exemplo, tem vacas de cria e vende animal recriado, não faz engorda, tem vários modelos diferentes para cada tipo de sistema de produção. O que é importante é cada um entender os seus potenciais limitações de cada área. Não adianta eu querer, às vezes, intensificar demais, sendo que o meu custo acompanha isso, às vezes, mais do que o meu ganho. Então, eu acabo gastando muito mais trabalho e sobra menos no negócio. É importante equilibrar muito gasto e despesa, gasto e eficiência, gasto e faturamento. Então, cada propriedade a gente tem milhares de arranjos diferentes, isso existe diferentes sistemas de produção em diferentes lugares, o que é importante é que vocês entendam isso. E outra coisa extremamente importante existem outras coisas além dos números. Devem estar pensando assim, puxa vida,
fiz todos esses anos que eu trabalhei há tanto tempo, então o negócio é errado. Não é essa a mensagem que eu quero passar para vocês. Definitivamente não é isso que você tem que levar para casa. Ah, não, eu tenho que mudar. Não é isso, não é isso. Vocês têm que entender que eu trabalhando com esse sistema de produção, eu tenho potencial X, eu trabalhar com ele tem potencial Y. Mas a minha mão de obra no sistema de produção, tudo isso tem que levar em conta. E isso é extremamente importante. A gente tem que trabalhar com satisfação de fazer aquilo que gosta. Onde é que eu estou querendo chegar? É que não adianta nada eu chegar numa propriedade, vocês mesmo mudarem todo o sistema de produção, trabalho de produção de bezerro, mudar para requiterminação. Mas não é o perfil de negócio que eu não gosto de trabalhar com porteira, que trabalha com requiterminação, tem que estar sempre comprando, sempre negociando, trabalhando com muita movimentação financeira na conta, e a gente não gosta desse tipo de sistema. Gosta de trabalhar dentro de casa. Gosto de produzir o próprio bezerro com a comercialização do meu comprador, que já tem ele mais ou menos fixo, já consigo entregar os animais naquele padrão que ele gosta, ou trabalhar simplesmente com o ciclo completo, que a minha relação é direta com o frigorífico, eu só compro um touro. Então, a gente tem que saber fazer exatamente o que gosta. Tem vários exemplos nossos que a gente chega na propriedade, às vezes o cara tem pouca área e tem vaca de cria. Mas o sistema pensando, a gente pensa, você é pouco eficiente. Aí você vai conversar com o produtor e fala assim, mas o que eu gosto é de ter bezerro na semana. Isso é também, não adianta a gente às vezes pensar muito com números e no final o negócio não gostar de fazer. Então, as propriedades que a gente trabalha, a gente sempre leva em consideração isso. Outra coisa é funcionários, é maquinaria, isso também é importante, mas são peças que a gente tem que montar e fazer aquilo que gosta. Então, só para mostrar alguns exemplos de vocês, isso aqui é a propriedade aqui na Arataca, né, lá fazendo a agropecuária Lagins, a gente tem trabalhado, então, alguns exemplos, né, que a gente tem conduzido aqui na região, bons exemplos, com animais muito bem lotes, muito bem organizados, categorias. Você trabalha com um ciclo completo aqui com terminação de confinamento, né? Um ciclo completo da propriedade, da venda de reprodutores de matrizes, né? Animais que são bem criados, têm peso, exame chegando perto de 300 quilos aqui mesmo, em anos de seca. Então, propriedades, quando o sistema está bem organizado, ele vai se ajustando, a gente consegue ter eficiência no processo, trabalhando com aqueles pilares que eu falei para vocês ao longo da minha fala. Aqui um exemplo de recria bem feita, por exemplo, animais que entraram 1º de julho com 180 quilos, com pastos bem manejados no rotativo, chegaram ao final do inverno com 320 quilos, já tinha uma outra área do lado do capim sudão, bem manejado, com ganhos aí acima de 1 quilo por dia, e chegando a 456 quilos indo ao abate. Esse aqui é um sistema sem confinamento, mas em menos de um ano os animais saíram de 181 quilos a 456 a pastos sem suplementação. Manejar bem os pastos é extremamente importante. Outro exemplo é de Santa Catarina. Isso aqui são regiões mais, em relação a clima, bem complicadas. Em regiões que trabalham com 45, 50 geadas ano, sistemas bem difíceis de ser conduzidos, e quando as técnicas são bem aplicadas, usando as pastagens certas, para a realidade certa, andam muito bem também. Outra coisa que a gente tem usado muito nas propriedades é o WhatsApp, ferramentas de comunicação rápida. Aqui o produtor tira uma foto no dia 21/4, uma pastagem de azevém já no ponto de ureia, manda mensagem para o consultor: o que eu faço? Eu posso aplicar? O consultor confirma. Dia 23/5 já a passagem do ponto para receber os animais. Então, essa comunicação direta também facilita muito para utilizar a eficiência da propriedade. Cartas para o planejamento forrageiro, a gente tem procurado sempre compor o arranjo produtivo da propriedade para que atenda nessas categorias, esses exemplos práticos, daquilo que eu falei para vocês. Então, braquiária, aruana, as eventos ciclo curto, ciclo longo. Então, isso tem várias opções para compor o rebanho e ajustar bem a propriedade. E, inclusive, áreas como soja, por exemplo, com produtividades espetaculares, né? Acima de 170 sacos por alqueire, 74 sacos por hectare. Isso para desmistificar um pouco, quando bem conduzidas as pastagens, bem conduzido o manejo do gado não prejudica a produção da lavoura. Isso é fundamental que vocês entendam isso. Eu vejo muita coisa pela região, muita informação errada, tá? Quando a gente maneja bem os pastos, pelo contrário, a gente não tem perdas na lavoura, a gente tem até incrementos. A gente tem que manejar bem os pastos, aí que está o grande segredo. Se eu rapar, se eu manejar mal, aí sim eu tenho problemas de compactação, tenho problemas com a produção de soja. Eu trabalhando bem, eu tenho incremento de renda, eu tenho incremento de receita, incremento de matéria orgânica no solo, eu consigo até
privilegiar ou aumentar a produção da cultura que vem na frente. Tá certo? Então esse é o nosso... A inovação está no nosso DNA, isso é o que a gente sempre tem procurado levar para dentro das propriedades, a inovação, tudo que acontece de novo, implementar de acordo com o que o produtor consiga, o passo a passo, o ritmo dele, colocar no seu sistema de produção, respeitando a sua velocidade e capacidade de investimento. Tá ok? E só um último recado, né, para vocês, antes de encerrar minha fala, a gente tem esse treinamento aqui que a gente desenvolveu, que vai acontecer dos dias 14 a 17 de agosto, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, específico sobre integração agropecuária. A gente procurou nesse sistema, nesse treinamento, levar as ferramentas do coach para dentro do agro, falar na linguagem do agro, traçar metas, a gente aprender a se comunicar com os funcionários, levar as ferramentas do coach junto com o treinamento da parte técnica e integração agropecuária de alto nível. Então, é um treinamento muito legal, um treinamento mais exclusivo, são para mais ou menos 24 pessoas, com interação entre os produtores. É uma imersão, né, que a gente tem feito. A gente fez a pré-edição no final do ano passado, foi muito legal, os produtores gostaram muito. E a gente está com uma produção especial aqui para o Show Pecuário, para quem quiser entrar em contato com a gente está com esse também do lado, né, para quem quiser conhecer mais e fazer o Family Coach, a gente está com 15% de desconto exclusivo aqui para o Show Pecuário. Tá certo? Então assim eu encerro minha fala, agradeço a atenção de vocês e estou aberto para perguntas. Tá bem? Obrigado. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer? Parabéns aí pela apresentação e pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí no sul do Brasil. São duas perguntas. Uma para o sistema, sei que tem várias variáveis, mas da forma como você apresentou aí, no sistema de ILFT, como você apresentou em terminação, qual é a influência da variável dias de confinamento? Aqui eu vejo que alguns produtores que trabalham com programas de qualidade que às vezes exigem um volume mínimo, ou enfim, um número mínimo de dias de confinamento com relação à capacidade produtiva dessa propriedade, como isso influencia. E a segunda pergunta seria para o outro sistema, das áreas declivosas, no caso de você ter uma proporção ainda menor, né? Não ter nem os 80 hectares de agricultura, ter um quarto disso, ou não, talvez um terço disso, o quanto isso influencia na capacidade produtiva da propriedade. Sei que não é tão simples, mas só para nós termos uma ideia aí, como você vê essas duas perguntas. Sim. A primeira você fala em relação ao confinamento, ao que isso influencia O que dias em confinamento influenciam naqueles 1.600 animais, né? Ao invés de eu colocar a variável como 75, colocaria 110, 120, isso ia influenciar. Perfeito. E na outra, a área, né? Uma área menor ainda de agricultura, 20, 30 hectares, isso influencia na capacidade produtiva dos dois sistemas. Ok. Passar mais dias de confinamento, eu coloquei ali 40, 60 hectares de milho. Então isso muda principalmente nessa quantidade, na proporção, por exemplo, de área plantada de milho. E se eu coloquei só milho safra, coloquei safrinha ainda. Se fosse safrinha, aí no sistema ainda você tem às vezes gastos tão grandes quanto no milho verão e as quantidades menores. Mas me influencia bastante, porque eu entro limitando a área que poderia ser usada para pastejo, por exemplo, para silagem. Isso muda muito a dinâmica da propriedade. E é uma coisa assim interessante que a gente brinca, né? Que quanto mais silagem eu faço, mais silagem eu uso. Porque essas áreas vão estar sempre fechadas comigo, não consigo colocar animais em pastejo, então eu vou limitar a área para animais pastejarem e eu tenho que plantar mais silagem. Então as áreas elas acabam ficando trancadas. Então eu não tenho como fazer que os animais se alimentem a pasto, então eu coloco eles no confinamento mais cedo e eu preciso plantar mais área de milho para que eles consigam suprir a demanda deles. Então isso influencia bastante, então. Influencia diretamente na capacidade de suporte e no custo também. Porque eu tenho que plantar mais área de milho, tenho que diminuir a produção animal e o meu gasto é maior para esses animais que não estão confinamento. Então trabalhando nesse ajuste aí, entrando nos animais, enxergo muitos sistemas que as cooperativas trabalham, entrando aí acima dos 415, 420, 430 quilos e saindo aí perto dos 540 quilos.
600 pode até ser, mas os animais eles começam a perder eficiência dependendo da raça que você está usando. Animais com freio menor, seria 600 quilos, pode dizer melhor do que eu isso aí, né? Mas dependendo da raça, ele começa às vezes pelo mesmo consumo, até o Marlon falou isso de manhã aqui, e às vezes no mesmo consumo eu tenho um consumo muito maior, eu tenho o mesmo desempenho. Então, às vezes, trazendo um animal um pouquinho mais leve me dá eficiência, né? Então, mexe basicamente isso aí na quantidade de animais. Outra coisa em relação às leiteinosas, então, se eu tenho uma área mais limitada ainda, isso eu vi áreas, por exemplo, na verdade, 500 alqueires com 8 alqueires agricultáveis, na verdade, inteira, né? Então, isso me limita mais ainda a capacidade de ter sistemas com categorias mais exigentes. Não que eu não possa ter, mas eu tenho que entender que eu vou estar mais limitado a usar mais pastagens de boa qualidade, principalmente no inverno. Posso até sobreviver ao armazenamento, mas eu vou gastar mais com suplementação, isso aí é fato. Então eu vou ter um sistema talvez um pouco menos eficiente na avaliação com cria, mas eu tenho que entender essa limitação da questão. A gente trabalha muito com pastejo, então isso é uma conta, se eu uso o nosso pastagens, eu tenho que suplementar um pouco mais. Mas a suplementação estratégica bem feita, ela é bem passível de pagar a conta também, se o sistema é bem eficiente. Mais perguntas? Falei em função do horário, vamos dar abertura para mais uma. Falei demais, né? Mais uma pergunta. Se alguém quiser, está à disposição. E se haver integração entre pasto e confinamento? Pode sim, deixar o animal muito arbítrio, uma parte de pasto e uma parte que ele vai estar, então se quiser de confinamento, e assim não pode ter essa integração. Tem, possível. Eu tenho suplementação a pasto, né? Posso também ter um sistema de semi-confinamento, os animais ter uma alimentação maior, mas é sempre, tem que ajustar bem em relação ao que eu tenho de possibilidade de pastagem e suplementação. É possível, é um sistema que é possível. Só mais um que era, tem uma. Já foi errado na pergunta. O Gel está mais próximo de nós aqui, vocês têm feito um trabalho também, como que ele está se comportando, porque o clima de inverno aqui tem mudado, já não se aproveita, planta bem, você já não tem mais aquela produtividade, acaba dando uma pastagem e depois você não tem mais. Como que, no caso dele aí, já está há anos aí trabalhando, como que está se comportando? Essa pergunta é para o Sr. Gelson, eu acho. Quer falar, Sr. Gelson? Eu falo do carro. Não, a gente tem trabalhado lá, a gente tem colocado as EVEM, por exemplo, nessas áreas mais reclivosas, né? Mas é para suprir principalmente demanda das novilhas e algumas vacas que estavam parindo mais cedo. A estação de monta ainda está bastante longa, né? Você está ajustando ela um pouco mais. A estação ainda estava próximo de 6 meses, não tinha vaca parindo muito dentro do inverno, então se decaíam muito, até entrar em reprodução elas se tardavam bastante, ou até mesmo tinha uma eficiência na taxa de natalidade, né? Mais taxa reprodutiva, né? Taxa de prenhez. Então foi nesse sentido que a gente ficou ajustando. O que a gente está agora procurando fazer é tentar diminuir um pouco dessas áreas de azevém, por exemplo, só colocando a estação de monta mais para dentro do verão. Porque eu não tenho tantas categorias aí com animais ao pé, essas vacas vão entrar no inverno, fazendo a desbanda ali de março, abril, maio, e essas vacas vão entrar no inverno solteiras e já prens. A estação de monta sendo feita no Rio, por exemplo, janeiro. Então, os bezerros são as categorias mais exigentes, eles são desmamados até maio, então vendidos até nessa época. Esse é o planejamento nosso, né? Então, sendo desmamados até maio, as vacas que entraram no inverno, categorias já prenhes, né, com exigência bem menor, solteiras. E aí, a atenção toda é voltada principalmente para as novilhas e primíparas. Então, a gente tem procurado, às vezes, suplementar alguma coisa ali, mas organizando bem a estrutura de rebanho, essa época de aparição na estação de monta, já dá um ganho gigantesco da fazenda. Responde certo, Sr. Obrigado. Bom, queremos agradecer ao Dr. Armindo pela brilhante palestra e mais uma salva de palmas para ele. Obrigado.